Bom, ele é fruto, essa mesa ela é fruto de uma provocação do Gervânio de Paula, que nos faz, na sua obra, artista negro, galerista branca. E o Gervânio é um artista de Cuiabá e iniciou seu percurso nas artes visuais aos 16 anos. Em 1976, no Ateliê Livre da Fundação Cultural de Cuiabá. No ano seguinte, com 17 anos, ele já participa do Panorama da Arte Jovem em Cuiabá. E assim vai fazendo uma série de participações, exposições importantes no Brasil e no exterior ao longo das últimas 4 décadas. Bom, o Gervânio aponta o dedo na moleira do mercado de arte com essa sua obra, Artista Negro e Galerista Branca, adensando o problema ao trazer uma questão de gênero no seu título. Pensando na conformação do mercado de arte no Brasil, de fato, a predominância de mulheres à frente de galerias é surpreendente. Isso também é uma questão que se estende ao plano internacional, mas são predominantemente brancas. Neste quesito, vale perguntar quem são as pessoas pretas do mercado de arte, donas das suas próprias galerias. Do meu conhecimento, e eu falo especificamente do meu conhecimento, eu peço desculpas se eu não listar aqui todas as pessoas, mas eu aponto o Rodrigo Mitre, que é sócio proprietário da Periscópio, em BH, que há 25 anos está no mercado. Também aponto a Ig Lola Yedun, que é a proprietária da Jovem Rua de São Paulo, e que trabalha também com artistas, especificamente artistas negras e negros. Antes dele, vale mencionar aqui o gaúcho Renato Rosa, né, dono de galeria nos idos dos anos 60 e 70, em Porto Alegre, 80. Esse preâmbulo que eu fiz rapidamente aqui já nos traz uma questão para o debate, a necessidade de mais pesquisas que investiguem a presença das pessoas pretas que participam das instâncias que compõem o sistema da arte. Eu dou rapidamente um depoimento pessoal. Na minha dissertação de mestrado, eu entrevistei 25 pessoas entre 2006 e 2008. Nenhuma pessoa preta aparece entre artistas, curadores, diretores de instituições, produtoras e produtores culturais. Já entre 2019 e 2018, eu entrevisto 83 pessoas que são colecionadoras e encontro apenas 2 colecionadores negros aqui do Rio de Janeiro, o Lucas Inhamei e o Ademar Brito, que é o curador dos solos aqui da Arte Rio. É uma pessoa muito querida, os dois, na verdade. Bom, não vou me delongar, e apenas para trazer mais uns dados, né, sobre a pesquisa Negrestudo, que foi realizada em 2019, respondida por 10 de 24 galerias paulistas procuradas para participar do mapeamento dessa plataforma que se apresenta como dispositivo de pesquisa, produção e catalisação da arte decolonial. E eu destaco alguns dados rápidos aqui que eu encontrei no projeto Afro. Das 619 nomes levantados pela pesquisa em artistas, apenas 46 pessoas não são brancas. Destas, 27 são pessoas negras, 23 homens e apenas 4 mulheres. 14 são pessoas asiáticas, 9 homens e 5 mulheres. 4 são pardas, todas homens. E apenas uma pessoa é indígena. No caso, uma artista mexicana chamada Mariana Castillo de Bal. Ou seja, não temos indígenas nascidos no Brasil, nesta pesquisa em 2019. Antes de iniciar as apresentações das 3 pessoas aqui presentes para o debate, que dispensam a apresentação, é importante mencionar que essa mesa ela é fruto de uma parceria entre a Aura Galeria de São Paulo, no qual eu dirijo, cujo proprietário está aqui também, o Dudu Biancheri, em associação com a MT Projetos de Artes, que é uma plataforma que trabalha com colecionismo, digamos assim, de cunho mais ativista, sediado aqui no Rio de Janeiro. Nós nos unimos para que fosse desenvolvido um projeto para alavancar a carreira de Gervânio de Paula, autor dessa obra. Fran, eu gostaria que passasse a outra imagem, rapidamente, para mostrar que o Gervânio de Paula, já nos seus 16 anos, eu acredito que seja por volta dessa idade que essa foto foi registrada, ele já tem essa temática da presença dos artistas negros no sistema da arte. Essa pintura em branco do seu nome, Vani OGP, sob sua pele preta,
talvez de forma ainda inconsciente, sem uma maturidade, né, que o tempo concede, Gervânio ali aponta essa questão que é recorrente na sua produção ao longo da sua trajetória. Bem, eu não sei como é que eu faço para apresentar Paulo Reckenhoff, não tenho a menor ideia, porque, enfim, apenas uma dos, se não é o mais importante curador brasileiro, latino-americano, está entre os mais importantes. O Paulo tem uma produção intelectual e atuação em curadoria, crítica e história da arte, é uma referência fundamental para os estudos da arte brasileira. Ele tem participação nos mais importantes museus aqui do Rio de Janeiro, na condição de diretor, muitas vezes, diretor artístico. Foi curador do MoMA na seção latino-americana, tem influência importante em grandes coleções latino-americanas e americanas, participa da Bienal de Veneza, Bienal de São Paulo, enfim, é uma vasta trajetória que, se eu fosse falar absolutamente tudo que o Paulo já fez, a gente ia ficar aqui horas. Então, é uma honra tê-lo aqui conosco, né, para debater esse assunto. E a nossa outra convidada é Paula Barreto, que é uma historiadora formada pela Universidade Federal Fluminense. Desculpa, Raquel Barreto, que é historiadora formada pela Universidade Federal Fluminense, mestre em História Social da Cultura pela PUC-Rio, e tem doutoramento pela Universidade Federal Fluminense também, com passagens na docência no exterior, como na UNAM, no México. Tem uma série de publicações, curadorias. E eu destaco aqui o seu último trabalho que eu encontrei, né, aqui na internet, que é uma participação no livro monográfico do Arjan Martins, publicado pela editora Cobogó. Mas também é uma importante agente do mercado, do sistema da arte, com atuações importantes em vários lugares. O Igor, por fim, gaúcho, e aí eu conto um segredo para vocês: quando dois gaúchos se reúnem, já se forma um CTG. Então aqui a gente tem uma ala gaudéria na mesa. Não te faz, que eu sei que tu dança chula. O Igor é doutor em artes visuais, teoria e crítica da Federal do Rio Grande do Sul, no programa de pós-graduação. É professor adjunto de História e Teoria e Crítica da Arte, Metodologia e Prática do Ensino na UERJS. Tem uma vasta também participação e presença em várias atividades aí, no campo da curadoria, da pesquisa, da reflexão. E eu vou destacar, Igor, tu me desculpa, mas vou destacar a tua atual função como curador de talvez uma das mais importantes exposições que a gente vai ter aí ano que vem, que discute uma reescrita da história da arte a partir da produção das artistas negras e negros, que se intitula Dos Brasis. Bem, eu vou passar a palavra para os nossos convidados, né? E a ideia aqui é que a gente discuta o que é possível, o que ainda é possível, o que não é mais possível de se discutir no mercado de arte em termos de racialização. Qual a posição das galeristas e dos galeristas em relação a essa questão, quais são os limites de atuação que se pode ter dentro do mercado de arte nessa relação decolonial, né, e desse importante trabalho de dar voz, né, a um grupo social que permaneceu alijado durante todo o processo histórico da construção do Brasil. E muito me interessa o que eles vão dizer, porque eu sou um jovem galerista, apesar da idade, iniciei há muito pouco tempo nesse métier, então tem muito a aprender com os três. Eu vou passar a palavra. É um debate livre, né? Não vou fazer aqui proposições cabeludas, o tema em si já é suficientemente complexo. Então, passo a palavra para Raquel. Oi? Então, vamos começar pelo Paulo, né? Pela autoridade, pela idade, pelo peso que representa.
Senhoras e senhores, bom, eu conheço o Gervani há mais de 40 anos, né? E eu acho que ele tem um olhar sobre o sistema de arte que é bastante vasto, porque ele também tem sobre o colecionismo, o olhar dele sobre o sistema da arte é bastante vasto, porque também trata do colecionismo, né? E ele tem um trabalho sobre historiadores da arte. 4 historiadores que ele admira, todos brancos, né? Então, o Gervani ele lança uma bomba não apenas sobre a questão da racialização, mas também sobre os corpos pretos. Onde estão vocês? Onde estavam vocês? Né? Eu acho que é importante buscar a maneira como ele desassossega o ambiente. Né? Ele é um batalhador, é desses artistas que o Brasil arranja uma gaveta para guardar e para esconder. E é muito boa, é importante a iniciativa do Leon Pedrosa e da Margarete Teles de lançar esse foco tão bem construído sobre o Gervani. Né? Eu penso que essa questão de trazer à luz como curador, se eu puder falar em termos da minha experiência pessoal, eu sinto que eu sou mais um quebra-gelo. Minha primeira exposição de artistas afrodescendentes foi numa mostra da gravura de Curitiba em 1992. Tá? Tinha Manuel Messias, o Emanuel, mas também tinha fotógrafos como Mário Cravo Neto, que se considerava afro, né? Enfim, de modo que essa âncora está lá, né? E hoje, quando levanto a questão de fala, né? Se eu teria lugar de fala, já me perguntaram isso, que eu não tenho lugar de fala, me afirmam, eu não sei. Né? Eu escrevi um livro sobre Emanuel. Eu escrevi um livro sobre o Bispo do Rosário. Eu escrevi bastante sobre o Estevão Silva, que eu considero um artista experimental no seu tempo, há 120 anos atrás, comparável a Flávio de Carvalho e a Hélio de Sica. Vou apenas citar um fato muito simples. Ele ganhou o prêmio de viagem ao estrangeiro e quando foi anunciado o nome dele, em frente a Dom Pedro II, imperador, e a princesa Isabel, ele diz, recuso. Ou seja, é um recuso com a força, né, de um libelo. Ele recusava porque o Brasil tinha escravidão. Ele não queria um prêmio de uma sociedade racista e escravocrata. Racista e escravocrata. Então, isso me lembra homenagem à Cara de Carvalho do Hélio de Sica, a experiência número 2 do Flávio de Carvalho numa procissão de Corpus Christi, em que ele é quase linchado, né? Enfim, são as pessoas capazes que, na sua transgressão, são capazes de transformar o sistema de arte. Né? Nesses termos, portanto, talvez ele tenha sido, Estevão Silva, o primeiro artista de vanguarda transgressiva. Tá? De transformação da sociedade através da arte e das atitudes do artista. Aquilo que seria uma certa performatividade. Né? Bom, então, eu penso que a questão de lugar de fala, para mim, não é uma questão
daquilo que já se diz assim, o branco que gostaria de ser negro. Existe esse tipo, né? O branco que gostaria de ser negro. Eu faço porque está por ser feito. Quer dizer, quando se olha para a arte de uma forma, numa perspectiva fenomenológica, a pergunta é a seguinte: o que essa obra pede de mim como crítico? E nesse momento é a obra, não é o seu autor. Na resposta é que o autor emerge. Então, por exemplo, conheci o Rubem Valentim, estava negociando o Templo de Oxalá para o Mando Rio, nos anos 80. Mas, infelizmente, eu saí e o presidente do museu, naquela época, por vários motivos que eu não quero contar aqui, não quis. Já tem até a sala, né, para ficar em exposição permanente. Assim como se queria fazer uma exposição permanente da coleção Chateaubriand, eu pensei que esse artista mereceria uma sala sua permanente. Bom, na minha história, portanto, tem alguns cruzamentos. Eu era companheiro na PUC da Lélia Gonzalez. A gente saiu umas 2 ou 3 vezes para carnaval de rua na Rio Branco juntos, né? Ou seja, as coisas ocorriam com naturalidade, né? Porque estavam ali, porque na PUC o Piloti era um lugar de encontro das pessoas, né? E como a PUC tinha uma divisão social hierarquizada, porque é uma universidade de ricos, eu ficava naquela parte dos de classe média, etc., né? E ali a gente conversava nos intervalos e desenvolvemos amizades. Isso é para dizer que o que eu escrevi sempre foi surgindo das próprias obras, mais do que dos próprios artistas. Então, olhando a obra do Rubem Valentim, eu uma vez me perguntei o que significava esse artista no contexto da arte brasileira. E as respostas foram construindo-se como uma série de argumentos. Rubem Valentim, ele foi um artista abstrato geométrico que tomava os símbolos do candomblé, mas, sobretudo, os pontos riscados da Umbanda para construir os seus emblemas, com machado de Xangô, arco de Oxóssi, etc. Eu percebi, então que Rubem Valentim tratava o candomblé como um sistema de valores, um sistema axiológico, como todas as outras religiões, né? Portanto, ele tirou o candomblé daquilo que se declarou como folclore. Ele retirou da ideia de superstição. Deixou de ser um caso de polícia, como a gente sabia, né? Ou seja, ele transformou numa questão ético-filosófica, né? E nesses termos, eu acho que Valentim é o mais importante artista afrodescendente das Américas e, por si mesmo, um dos mais importantes artistas brasileiros de todos os tempos. Para mim, ele é maior do que os artistas que eram muito narrativos americanos, ou mais importante do que o Lam, que tendia a um certo animismo que o Rubem Valentim não trazia. E eu vou concluir agora trazendo uma questão final, que era o seguinte: o Itamaraty é o prédio mais bem acabado em termos de arte de Brasília. E isso é graças ao embaixador Vladimir Murtinho, um homem branco,
que convidou, por exemplo, 3 artistas para fazerem painéis. Sérgio Camargo, que é um artista abstrato, geométrico, etc. Emanuel Araújo e Rubem Valentim. Ou seja, Vladimir Murtinho, um diplomata que pensa naquele palácio como sendo a apresentação do Brasil para os embaixadores e chefes de Estado que vêm do exterior. Esse homem branco pensou que era preciso ter uma presença radical afro. Né? E Valentim vai fazer neste palácio, aí sim, ele dá um salto de compreensão da humanidade e reafirma a igualdade, né, do candomblé, das religiões de cepa africana. Ele vai fazer um painel onde há símbolos das principais religiões do mundo. Né? Então, ele, no fundo, é uma proposta de entendimento absoluta e no plano mais elevado da espiritualidade. Passo então a palavra. Então, boa noite a todos. Entre milhares de produções, em 1988, Emanuel Araújo abrirá a exposição A Mão Afro-Brasileira, uma das primeiras exposições a tratar a produção afro-brasileira a partir da perspectiva de artistas negros, como autores. Por que eu estou trazendo isso aqui? A partir dessa imagem do Emanuel Araújo, eu queria nos colocar diante de uma provocação, correndo o risco de que as minhas palavras daqui para frente possam soar um tanto quanto rudes. Mas eu espero que não. Eu espero que nós todos aqui possamos nos colocar juntos num processo de pensamento, de uma imagem que me parece válida para começar esse assunto. Ora, nós estamos no Brasil, ou nesses Brasis. Temos assistido uma presença importante e muito significativa de artistas negros em galerias, algo que ainda é menos do que se imaginava e que é um efeito muito recente nos termos como nós estamos vendo. Quando a gente parte do pressuposto de uma feira de arte, a mim se torna impossível não pensar na seguinte imagem. Nós estamos numa feira, essa feira agora tem estandes repletos de presenças negras, muitos corpos negros representados em superfícies principalmente pictóricas e, obviamente, o público consumidor de toda essa produção é a elite econômica brasileira. Ora, num país como o Brasil, não é possível que nós não pensemos que existem muitas proximidades quando a gente parte da imagem de um conjunto de negros em exposição numa feira sendo consumidas pela elite branco brasileira. Isso não é uma coincidência quando a gente fala de Brasil. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso não para criar uma ideia de terra arrasada, mas eu estou falando isso para chamar a atenção de que é preciso que se erga mecanismos para, no mínimo, produzir outras vias de acesso à presença desses corpos negros aqui. E acho que um dos principais pontos que a gente tem para debater nesse sentido talvez seja pensar o quanto esse afã do mercado tem produzido nos últimos anos uma espécie de pressão sobre um determinado tipo de produção, principalmente a produção de jovens artistas negros, que tem nos levado a um problema conceitual muito importante. Um dos grandes feitos do Emanuel Araújo foi ter nos feito compreender que a arte afro-brasileira não é uma categoria estética. A arte afro-brasileira é uma categoria política. Ela se refere aos trabalhos artísticos
produzidos por sujeitos negros no Brasil. Quando eu digo isso, é porque eu quero afirmar aqui que a arte afro-brasileira não é uma questão de tema, não é uma questão de escolha formal, não é uma questão que possa apontar para um conjunto limitado de estilos. Ela não é uma categoria estética, ela é uma categoria política. E por que eu chamo essa imagem aqui? De alguma maneira, e basta uma passada pela maioria dos estantes da feira, tem um tipo de produção negra que tem sido apontada e que, de alguma maneira, vai ao encontro de um tipo de consumo de arte negra brasileira que tem quase nos levado para uma ideia de arte afro-brasileira como tema. Uma produção excessivamente pautada na figuração, uma produção que tem se apresentado com um tipo de repertório recorrente e que aponta um caminho do que pode ser a produção de um artista negro no Brasil. Onde estão artistas negros que partem de elaborações poéticas, de elaborações de pesquisa, que não necessariamente tematizarão existências negras? A gente tem aqui na feira, por exemplo, o trabalho, vou citar aqui 2 exemplos, mas o trabalho do Antônio Tarsis e o trabalho da Luana Vitra, por exemplo. São 2 artistas negros onde é impossível afirmar, diante da visualidade, que se está necessariamente diante de um trabalho de artista negro. E aí, como é que esses sistemas, no plural, de arte brasileira, têm lidado com esse tipo de produção? E quando a gente percebe uma dificuldade de trânsito dessa produção, que não se associa com uma imagem específica e uma expectativa muito específica do que é ou do que pode ser a produção de um artista negro, qual o lugar dessa produção no mercado de arte? Para além dessa constante reiteração de representação de corpos negros, na maioria das vezes, ou em situações de precariedade, ou em situações de trabalho, ou em situações de exposição desse corpo. Como é que se lida com outras chaves de produção de uma das produções, sim, negras, afroatlânticas, mais importantes dessa experiência, que, sim, está diretamente ligada com a diáspora, mas que não se explica apenas a partir dela? Então, a provocação que eu queria lançar, partindo também dessa provocação do Gervani, é muito mais pensar quais os trabalhos desse artista preto podem chegar nessa galerista ou nesse galerista branco. Que tipo de produção de artistas negros brasileiros está previsto nesses espaços das feiras, por exemplo? Onde está, na maioria das vezes, essa outra produção que não entregará uma visualidade que facilmente se entrega a uma ideia de racialização? E, por último, se nós só temos espaços para essa produção, é preciso que nós nos perguntemos o que está sendo vendido e o que está sendo comprado. Nós estamos comprando poéticas e elaborações artísticas negras, ou nós continuamos estando numa feira que só compra corpos negros e representações de corpos negros? Era nesses termos que eu queria começar essa conversa. Boa noite, tudo bem com vocês? Feliz de estar aqui, agradeço muito o convite. Também voltar a falar no Emanuel Araújo, porque se a gente está aqui discutindo, tendo esse espaço, foi graças ao trabalho do Emanuel e de outras pessoas que abriram caminhos, né? Então, a gente é importante, somos uma comunidade que reitera a importância dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais, para trilhar o caminho que a gente está, e a gente também reitera o nosso próprio agenciamento, né? Então, mais do que enfatizar determinada pessoa branca, que teve uma sensibilidade, que bom que teve, é importante a gente também reiterar as nossas próprias construções que permitiram que nós estivéssemos aqui hoje, né? E aí eu queria voltar a alguns aspectos que foram mencionados anteriormente pelos meus colegas que me seguiram, que eu acho, tomando um pouco a ideia de que o Paulo comentava do Estevão Sivel,
como alguém que transformou o sistema de arte, e o que Igor comentava sobre uma determinada expectativa poética e de repertório para artistas negros, que a gente vive assim um momento, de um lado, muito celebratório, né, o fato da gente ter, com as contradições, né, próprias do mercado, essa presença de artistas negros, mas, além do mencionado pelo Igor, tem também hoje que a gente vive um engensamento de poéticas e estilos, né? Então a gente tem observado que alguns artistas nesse conjunto se destacam porque apresentam determinadas proposições estéticas, poéticas, tanto de temáticas, mas também às vezes escolhas pictóricas, né? A paleta de cor, então, tem sido um fator assim bem cansativo, para dizer no mínimo, de uma determinada paleta de cor priorizada por uma determinada expectativa. E aí, com isso, a gente não tem conseguido, que eu acho que seria uma grande contribuição, que artistas, pessoas negras que vêm, são formadas por um outro repertório cultural, social, que em muitos casos, eu não sei o Igor, mas eu sou a primeira pessoa da minha família que foi para a universidade pública, e muitos dessas pessoas artistas que estão aqui e que hoje têm esse reconhecimento nacional e internacional também são a primeira geração de pessoas que foram para a universidade. O nosso repertório cultural e social muitas vezes se difere de artistas, né, da classe média, das classes altas desse país, que tiveram outro repertório. E aí, quando a proposição desses artistas poderia ser mais radical no sentido de esteticamente eles acabam se engessando, porque para pagar as contas, para vender ou para tirar onda lá com tênis caro, vai ter que pintar determinadas coisas, porque o mercado é isso. Eu conheço jovens artistas que estão propondo outras coisas, e às vezes é muito frustrante você lidar com falar para ele: não, seu trabalho é incrível, cara, está fazendo certo. Toda vez que eu olho para a sua pintura, essa sua série, você cresceu muito mais do que a anterior, eu só vejo crescimento no seu trabalho. Mas ele fala: pô, mas eu não estou vendendo, fulano que está fazendo aquilo assinou com aquela galeria tal, ele já está... Eu falei: você está escolhendo um caminho de ter uma produção autoral, de experimentar, vai ser mais difícil. E aí, nesse caminho, a gente perde pessoas que poderiam estar tendo... Poderiam não, tem produções mais interessantes, mas que não se enquadram nesse engessamento. Então, isso tem sido uma coisa que... e aí, pensando que a discussão da arte pode engessar e domesticar possibilidades de criação artística, que, finalmente, criação artística é uma expressão de liberdade. Então, esse fato de artistas negros terem que ser enquadrados em determinada expectativa pode finalizar o que a gente tem, mas ter experiências mais radicais de experimentação, né? E essa ideia do desassossego, né? Eu acho que essas presenças negras deveriam ser mais desassossegadoras, mas há um limite também do que, se a relação é com o mercado de vender, sempre vai ter limites. E aí eu trago a importância de a gente pensar o papel das instituições, para além das galerias, das coleções, as instituições, né? E aí é muito sintomático, e, na verdade, é revelador, que as exposições mais visitadas no Brasil nos últimos anos, de uma forma geral, tragam o protagonismo de temáticas ligadas ao universo afro-brasileiro, com a predominância de artistas negros, o que está falhando, né? O que revela que há um interesse muito grande de um público que usualmente não ia ao museu, às instituições de arte, mas que começaram a se ver, começaram a se identificar com temáticas e que estão indo, e que são hoje parte desse público hoje que faz com que museus no Brasil tenham públicos recordes. Isso é muito importante destacar, né? Que, ao contrário de uma narrativa que as pessoas, que os brasileiros não têm cultura, que os brasileiros não gostam de museu, quando essas instituições entendem também, não é só tematizar pessoas negras, mas ter uma equipe formada por curadores, pesquisadores, pessoas que de fato compreendam e estudem aquela área, né? Que é importante também a gente não essencializar o lugar de fala e achar porque eu sou negro, eu posso falar de qualquer coisa aleatória, porque eu não estou numa essência, não tenho nenhuma essência que me compõe como uma pessoa negra. Eu sou uma pessoa negra porque eu vivo social e culturalmente solida e fui racializada pelo outro como uma mulher negra. Que, quando a gente traz essas temáticas, tem público, tem uma garotada, pessoas muito jovens que nunca foram ao museu, e aquela exposição que ela se viu, vai ser a primeira vez que ela vai ser cativada, e se o segurança ou a segurança do museu não seguir, não achar que ela vai roubar ou vai estragar uma obra, ela vai voltar para o museu. Então, isso, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem um museu em especial que tem conseguido manter essa agenda
de interesse e você passa um domingo lindo no museu cheio. Isso é muito mágico, isso é muito especial, porque as pessoas tenham esse interesse de fato pela arte, que a arte possa. E, de repente, elas estão indo numa primeira exposição que tem uma temática mais próxima ao universo de referência simbólica dela, mas, na próxima vez, ela arrisca ir naquele mesmo museu ver uma outra temática distante do universo simbólico dela e que ela também tem essa experiência do encantamento, do acolhimento. Então, nessa relação, ela é muito importante para a gente ampliar, né? Finalmente, a arte, mais do que ser um produto de consumo que eu tenho na minha casa, uma coleção gigante, ela é para ser vista e apreciada publicamente, coletivamente. Então, eu acho que esses movimentos que incidem, a gente está aqui num recorte específico do mundo das galerias, mas pensar para além disso pode transformar e é muito transformador, né? E também é muito importante pensar que essa mudança no perfil, o Igor mencionou, né? Que esse perfil, essa entrada maior, essa expressão negra também tem a ver com o momento que o país, né? A gente agora está vendo um pouco, esperamos que sejam os últimos suspiros disso, de um momento de mudanças no país, né? Então, refletiu essa maior presença negra nas universidades e que refletiu um choque de geração também, quando esses estudantes negros, não só nas artes, mas todos os campos vão para a universidade e não se veem naquela bibliografia. O Paulo citou a Lélia. Eu estudei, a Lélia foi meu tema de mestrado, eu não conhecia ela pessoalmente. Eu estudei Lélia Gonzalez e Angela Davis no mestrado, quando isso não era tema, na PUC, onde ela foi professora e nunca foi reconhecida na altura de uma intelectual, nem hoje ainda, não tem lugar de reconhecimento na instituição. E as pessoas jovens agora vão e procuram e recuperam Lélia, recuperam Beatriz, recuperam Abdias Nascimento, que foi entre seus pares, e muitos de seus pares negros, não validado, não reconhecido como um artista visual, né? Isso era o que era considerado de menor importância na produção do Abdias, um homem profícuo que fez de tudo um pouco nessa vida e que hoje tem um lugar, né, assim, tem construído esse lugar de reconhecimento. Então, acho que é importante falar, porque está falando de arte, está falando de tudo que envolve e, consequentemente, a gente está falando também da sociedade brasileira, e eu sou uma pessoa otimista, e eu vejo que, inclusive, discutir essas contradições que a gente está discutindo, incidindo na estética, já é um avanço muito grande, Igor. A gente está reclamando de paleta, eu acho que é uma discussão assim que a gente já ultrapassou assim, décadas de discussão, né? Levar também para um ponto determinações de questões formais. Então, acho que é um alento e é um sinal de que a gente está caminhando. Eu, pelo menos, eu sou otimista. Agradeço aí a atenção de vocês. A gente vai abrir para questões o público, mas antes o Paulo vai falar. Essa semana eu estava com a Adriana Varejão, que coleciona artistas afrodescendentes, né? Muita coisa. E ela dizia assim, Paulo, eu queria ver artistas afrodescendentes que pintassem cores abstratamente. E aí eu comecei a fotografar e mandar coisas para ela, né? Comecei a fotografar e mandar coisas para ela. Hoje, numa conversa anterior, aqui, eu coloquei que o artista afrodescendente poderia pensar de uma maneira fenomenológica e, ao mesmo tempo, pensar o signo material da pintura. Essa questão da matéria vista de uma forma materialista marxista. O signo material da pintura estaria vinculada a um momento, um aforismo, que começa com o poeta Paul Valéry e se conclui melhor com Merleau-Ponty, que diz: o pintor empresta seu corpo ao mundo. Como um artista afrodescendente emprestará seu corpo ao mundo? Essa eu acho que é uma questão fundamental para responder às questões que foram aqui postas também, né, pelos meus dois colegas, Raquel e o Igor. Igor, a questão que você põe de ter se criado
uma padronização de imagens tem a ver com capitalismo. Tá? No capitalismo, existe um fenômeno chamado de styling. O styling é a forma como um produto é desenvolvido para ser claramente percebido pelo consumidor, claramente identificado com certas qualidades pelo consumidor e tem pouco a ver com o próprio produto. Essa foi uma questão que Mário Pedrosa discutiu quando ele falava da arte no sistema capitalista, que era orientado pelo styling, diferenciando do sistema soviético, em que a arte era determinada pelo Estado, a partir de Zidanov, e que no terceiro mundo os artistas teriam maior independência para escolher. Esse terceiro mundo, que é hoje uma ideia já passada, né? É uma ideia do período da Guerra Fria, mas eu acho que essa é uma questão a pensar, né? Como o capitalismo determina expectativas, organiza essas expectativas a ponto de se apropriar da mente dos artistas. Eu acho, Paulo, eu fiquei te ouvindo e concordo com várias das coisas que tu trouxe, mas eu fiquei pensando em dois exemplos. O primeiro é a questão da fenomenologia. Tem uma série de produções do Paul Valéry que eu acho que são canônicas mesmo para pensar a noção de arte. Publicações como Degas Dança Desenho, que são importantes para pensar a materialidade do desenho e a sua relação com o corpo. Mas me parece que a fenomenologia ela tem um limite quando porque ela trata de um corpo universal. O Paul Valéry pensa um corpo que não tem marcas. Mas este corpo sem marcas só é possível a partir de uma perspectiva europeia, norte-americana, e que está completamente interditada a um conjunto de corpos que entra nessas sociedades a partir de um princípio que é o princípio da coisificação. Logo, esses corpos que foram coisificados e que entram nesses lugares com o direito básico de serem reconhecidos como humano negado, me parece que, nesse sentido, quando a gente pensa dessa possibilidade do artista lançar o seu corpo no mundo, da sua relação com a pintura e da poética de uma maneira geral, a gente encontra um limite. Por quê? Porque os corpos racializados destes artistas, embora não determinem a sua produção, determinam as possibilidades e os acessos que esse artista terá e que lhe permitirá ou não ter um determinado tipo de produto. Da mesma forma que eu fico pensando que a questão, que eu concordo inteiramente com a perspectiva do Mário Pedrosa, e é importante lembrar, né, que o Mário Pedrosa foi um dos poucos críticos brancos fundadores, um dos fundadores da historiografia brasileira moderna, a ter pensado um museu que olhava para as questões aqui no Rio de Janeiro, um museu que pensaria questões indígenas, questões africanas e uma série de outras produções que só muito recentemente foram revisitadas e que estão lá, previstas na obra do Mário Pedrosa. Mas o que me preocupa quando a gente faz essa associação entre essa produção artística, que eu vou chamar aqui de produção feita por artistas negros brasileiros, e a relação de mercado, é que eu acho que, me parece, que o que nos traz aqui é exatamente essa negociação tênue da arte e do mercado de arte entre a ideia de produto e coisa e a ideia de arte. Essa dança que é tão tênue, né? Porque no momento que esse objeto vira um simples produto, ele perde o seu valor enquanto produção artística. Então, ainda que ele esteja submetido a essa pressão capitalista, a gente sabe que quando a gente entra no campo da arte,
A ideia de um artista que produz para além dessa expectativa, pelo menos quando a gente fala de uma produção que eu tenho chamado nas minhas pesquisas de uma história da arte branco-brasileira, só para ficar aqui, nessa produção no nosso país, a gente sabe que há artistas brancos a possibilidade de produzir a partir de referências outras, negociar e até mesmo, se quiser, simular essa relação de distanciamento do mercado é muito mais possível do que para artistas negros jovens. Porque, enfim, só para concluir, já passo enfim, a palavra, mas eu acho que é importante a gente entender como essas categorias, que nos são chaves muito caras, na nossa formação, por exemplo, tu falava do trabalho do Gervani, né, e dos 4 historiadores brancos que ele cita. Claro, a minha formação em História da Arte foi uma formação eurocêntrica, né, típica de um país colonizado. Então, obviamente que antes de chegar no Manuel Quirino, eu aprendi o Vasari como um estudante de arte num país que, de alguma maneira, virou as costas. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que essas chaves conceituais, me parece que elas têm de ser ressignificadas quando a gente fala de um tipo específico de corpo e de existência, que é a existência racializada. Para mim, quando eu cito o Merleau-Ponty e a questão fenomenológica, o empréstimo aí mais do que o Valéry, o Merleau-Ponty, o empréstimo do corpo à pintura, eu nunca separo da questão do inconsciente, a partir do Fredric Jameson, no seu livro sobre o inconsciente político. E a minha pergunta eu discutindo uma vez com um psicanalista, né, ele me deu assim uma aula, a meu pedido, de que o inconsciente é algo que se forma, ele não é nato, né? Assim como disse o Baldwin, a Simone de Beauvoir, né? O inconsciente e certas subjetividades. Então, a minha pergunta é se haveria um inconsciente negro formado na vivência do seu corpo, no contexto de uma experiência social e política, né? E que, para Jameson, o entendimento da existência de um inconsciente político é a primeira frase dele sobre o inconsciente político, parte da necessidade de historicizar, criar uma história própria que hoje talvez possa botar em xeque o Walter Benjamin, acreditar mais na potência do discurso das pessoas do que pensá-los sempre como oprimidos, pensá-los sempre como aqueles que podem transformar o impossível em possibilidade, né? Que é um assunto do Derrida e do Marcel Duchamp. A possibilitação do impossível, né? Então, essa ideia de potência, de crença na potência, eu acho que ela está muito próxima da autoestima, né? De Nietzsche e de outros. Né? A vontade de potência de Nietzsche e de outros. É isso que eu teria a dizer. Vamos abrir para as pessoas, aí a gente responde. Melhor. A gente vai abrir para o público fazer questões. Alguém quer se manifestar, fazer alguma pergunta? Boa noite. Essa pergunta que você fez foi a mesma que eu me fiz quando eu visitei as galerias e vi muitos autores negros e muitas representações deles em favelas, comunidades, em situações pobres. E a minha pergunta foi justamente essa: por que eles estão ali? Será que a pessoa que está comprando isso, quais as motivações para comprar isso? Se não seria uma espécie de culpa branca, de
de poder provar para si mesmo e para os outros que ele não é preconceituoso, porque ele tem aquele quadro na casa dele. Se não seria uma questão também do exotismo, né? Porque é um ambiente que eu nunca pisei na minha vida, nem tenho intenção de pisar, mas está representado aqui na minha casa. Assim como eu posso ter uma representação de um país caribenho ou das Ilhas Maldivas, aquele é só mais uma forma de cultivar o exotismo. Então, o que você acha sobre isso? Você acha que tem alguma coisa a ver sobre isso? Pessoal, a gente vai fazer mais uma rodada de perguntas. Eles estão anotando aqui as questões para a gente poder fazer uma rodada de respostas. Então, portanto, se alguém tiver interesse em fazer outra pergunta, eu vou pedir para que vocês sejam sucintos. Oi, pessoal, boa noite. Primeiro de tudo, agradecer as falas. Impossível não ouvir o Igor e lembrar de alguns amigos artistas negros que representados, e quando você vai no ateliê e, enfim, tem um relacionamento maior, você vê uma série de trabalhos que nunca foram à rua, que os artistas quase não mostram porque se realmente não se tem um espaço. Mas eu acho que minha pergunta ainda vai um pouco na chave dessa primeira pergunta, que é sobre essa questão da ordem da representação, né? Eu fiquei pensando muito que existe uma faca de dois gumes nessa ideia de representar e representar uma determinada imagem daquilo que é necessário de ser visto, um pelo lado institucional e um pelo lado das galerias, já retomando também um pouco do ponto da fala da mesa. Que existe, primeiro, por um lado institucional, essa ideia daquilo que é preciso ser representado e acessar um determinado espaço para determinados grupos sociais se verem representados no museu, que justamente entra um pouco nessa ordem daquilo que é comumente representado, como a gente vê aqui em várias galerias, né, em várias representações de determinados artistas. Mas, ao mesmo tempo, que para a questão da galeria funciona muito da ordem daquilo que é passível de ser representado e adquirido. Então, minha pergunta é, entendendo esse problema da representação, né, daquilo que é facilmente identificável, que, por um lado, na questão institucional, é importante para atingir determinado público, mas, por um lado, das galerias, também é vendável, comercialmente vendável, como vocês veem essa questão da contradição, né, entre a necessidade do público de ser visto, ser representado em tela, figurativamente, muitas vezes, mas, ao mesmo tempo, aquilo que serve para o mercado, e lembrando também uma coisa que a Linda Quebrada recentemente chamou isso de mercado das cicatrizes, né? Daquilo que é uma coisa feita para ser vendida, mas que muitas vezes entrando num determinado tom daquilo que é, muitas vezes, pejorativo ou até mesmo violento para determinados corpos. É natural que numa feira de arte se fale muito de mercado e, sobretudo, diante do desafio posto pelo Gervani. Mas, na minha experiência pessoal, o mercado é importante, mas no sistema museu é o grande fundo, né? É nesse campo que eu gosto de atuar, né? E na Constituição do Mar, o Museu de Arte do Rio, ficava claro desde o começo que ninguém faz museu sozinho, que o museu se faz com o público, que o museu tem que ter um objetivo, tem que ter metas, objetivos de captura social. Se você vai fazer uma exposição sobre mulheres modernas e quer fazer uma coleção de capas de disco, você tem uma escolha, ou entre a elegância da Gal e a elegância da Alcione. Se você faz a elegância da Alcione, você está optando por um tipo de público. Se você permite que o público diga isso aqui não interessa e troca por coisas que lhe interessam mais, você está dando esse pertencimento na constituição de museu. Se você considera que colecionar arte afro-brasileira
cultura afro-brasileira é importante, o MAR tem a maior coleção afro-brasileira depois do Museu Afro-Brasil do Emanuel Araújo. Aprendi com o Emanuel Araújo. Quando eu conheci o Emanuel Araújo, eu trabalhava na Funarte, eu chego no Museu da Bahia, ele não estava, ele era muito teatral, né? Ele me chega abraçado com o Exu, uma escultura do Exu, põe no seu lugar e diz, agora podemos falar. Né? Ali ele me deu uma lição, né? Uma lição de importância. Primeiro botamos o Exu e agora, aberto o caminho, podemos falar. Né? Então, eu acho que esse museu, o Museu de Arte do Rio, ele tem por exemplo, ele tem um manuscrito do primeiro escritor negro do Brasil, que estava desaparecido por 130 anos. Ele tem o manuscrito, o Estatuto de uma Sociedade para a Abolição, em Pernambuco, que nunca funcionou porque não foi autorizado pelo governo a funcionar. Quer dizer, então, é um museu que tem que vai desfolhando, né? E, enfim, então eu acho que quando você decide que o museu é suburbano, essa é uma decisão política. Né? Porque suburbano no Brasil tem um significado muito específico. Agora, eu também vi pessoas de alta classe gostando de ver um museu cheio de crianças de escola pública, mas vi intelectual achando chato, que atrapalhava o seu olhar diante do... Né? E, finalmente, para concluir, uma vez, quando eu estava buscando a aquisição de um guinhar, que era o retrato de um negro suado de trabalho, um homem negro suado de trabalho, eu fui a um colecionador e, pensando em avaliar a peça, ele falou assim, Paulo, olha, no Brasil, o guinhar todo mundo quer uma paisagem. Segundo, quer não sei o quê. Terceiro, se for um retrato, é de criança. Ninguém quer um retrato de um negro na sua sala. Isso dito há 15 anos atrás. Esse homem não era racista, ele estava apenas... Ele não é racista. Ele estava apenas dando um diagnóstico. Né? Então, eu acho que, volto a dizer que para canalizarmos, sempre que possível, a discussão para o campo institucional, da institucionalização. Eu agora, vocês devem ter visto aí, talvez 100 legendas, doe para o Museu Nacional de Belas Artes, porque um dos projetos é pretificar a coleção do museu. E aí já conto com a Ayrson, com a Ana Lira, espero contar com você, para a gente trabalhar como transformar esse museu também numa linguagem, numa metalinguagem que inclua a linguagem dos corpos negros. Né? Oi, eu vou aqui comentar as duas perguntas. A primeira pergunta é muito boa, porque as pessoas compram determinadas representações e algumas dessas não são muito agradáveis, como você falou, algumas cenas não são muito agradáveis, mas eu acho que eu não entendo muito como culpa branca. Eu acho que tem duas chaves. Uma, um pouco de fetiche, há um determinado fetiche em ver corpos negros submetidos a determinadas situações. Né? Tinha um rapper aqui do Rio que falava novela de escravo a emissora gosta, né? Levando, como que é? Que o Bill falava, negros levando chibatada, era uma coisa assim que o MV Bill falava numa música. Eu acho que é muito simbólico isso de determinadas imagens, o prazer que tem. E aí, colocando um pouco do campo das artes visuais, pensando no cinema, a gente tem hoje grandes cineastas negros nos Estados Unidos, no Brasil, que inclusive saem dessa chave de contar esse determinado tipo de imagem, reiterar isso e trazer um outro repertório visual. Então, acho que, de um lado, tem um certo fetiche, dois, a gente está falando, como o Paulo mencionou, né, é inegável que essas relações acontecem dentro do sistema capitalista que torna tudo em commodity, em mercadoria, então estão determinados repertórios de luta também. O que a gente tem de arte política produzida no Brasil nos anos 60 e 70, que hoje valem milhões, e é contraditório que aquilo fosse uma arte antissistêmica e hoje
seja, né, assim, inúmeros. A gente passaria aqui um talk só falando de todos os exemplos. Então, essa é a grande capacidade do sistema capitalista da comodificação de tudo. Então, determinadas cenas que o Paulo está falando que há 18 anos atrás ninguém ia querer colocar um negro na casa, hoje é o máximo da elegância, inclusive de dizer que eu estou super antenada com o que está acontecendo. Eu tenho uma coleção, mas eu tenho esse jovem pintor, ele é incrível, você tem que ter também. Tenho muito parecido com ele, que eu também aposto. E tem a questão do investimento também, né, de apostas. Então, é uma relação assim complexa disso. Mas aí, puxando o gancho para outra pergunta, por outro lado, a vida é contraditória e Exu nos lembra isso. É bom eu ver um retrato meu. Eu gosto de que eu possa ver uma pintura que se pareça comigo. Afinal, a história da arte brasileira só mostrou pessoas que se pareciam comigo em situações extremamente sexualizadas, objetos de desejo. Então, quando eu posso me ver representada de uma outra forma que não seja isso, é bom, mas a minha natureza é complexa e eu não sou só uma imagem, ou eu não quero ver só isso sobre produções de mulheres que pareçam comigo fazendo só isso. Então, eu acho que é um equilíbrio e um limite entre isso, né, e aí respeitando o próprio desejo do artista e da artista. Como você falou, você vai lá e o artista tem outras coisas, ele sabe que isso não vai vender, não vai ter a circulação no que ele fizer, a expectativa sobre ele. Então, é uma relação complexa, não tem resposta única, fechada, porque a gente está aqui trocando, discutindo, né, e é muito bom a gente estar podendo falar disso em público e trocar e ouvir essas expectativas e compartilhar incômodos. Então, não gosto muito da resposta sim ou não categórica, mas eu acho que a gente lida com essa contradição, né, que fala dessa dualidade. Sim, é importante restaurar, trazer imagens, mas isso também esbarra em determinados limites e problemáticas de esgotamento também, que pode ser também. E agora a gente está falando muito sobre a questão negra. Há também um lugar que começa a ser inscrito para a presença de artistas indígenas também, que eu não tenho autoridade nem espaço para falar, né, não cabe, mas que os artistas, né, e pensadores indígenas precisam também começar, a gente precisa ouvir o que eles têm a dizer sobre isso e o que eles estão fazendo, porque também a gente vê que vai por outro caminho, mas também que tem artistas indígenas agora e eles tratam de determinadas temáticas, porque os primeiros tratavam disso, com todo o mérito e a importância, mas depois abre um caminho, um espaço para que seja essa a entrada. E aí, mais uma vez, a gente pode ser que repita esse mesmo problema que a gente está discutindo hoje com a arte negra, com a entrada maior de artistas indígenas brasileiros. Bom, assim, para não parecer que eu só falo de espinhos, tá? Eu também quero dizer que de fato, como a Raquel afirma, o fato de nós estarmos aqui, neste espaço, numa feira de arte, podendo discutir possibilidades estéticas para a criação de artistas negros, significa, sim, um deslocamento. E é importante entender que esse deslocamento aconteceu apesar de todas as interdições, apesar de todas as dificuldades. Porque eu adorei esse exemplo do Guinhar que o Paulo deu, e eu fiquei pensando numa outra questão, que sem querer aqui fazer, porque antes de ser curador eu sou professor de História da Arte, né? E sem querer fazer o professor pedante de História da Arte, eu queria só fazer uma retomada breve, muito breve, histórica, que é o seguinte: a gente tem sim uma tradição de corpos negros representados. Essa tradição de corpos negros representados podem, só para ficar no contexto brasileiro, ir lá nos cartões de visita dos séculos XVIII e XIX, com imagens de mulheres negras ou de corpos negros que tinham um trânsito no exterior, como uma imagem de Brasil. Então, existe, sim, uma tradição de corpos negros representados. Quando a gente faz um deslocamento absurdo e abrupto aqui, quase grosseiro, e vai para o modernismo, de novo a gente vê isso. De novo. Essa ideia do ambiente negro, a comunidade, ou a favela, ou, enfim, essa ideia do ambiente negro como um ambiente de profusão de criação, sensorialidade, dança,
religiosidade e etc., ela é muito presente na constituição dessa identidade, que, como toda identidade, é falha, do que a gente imagina de Brasil. E ela também produziu representações de corpos negros que tem uma circulação que basta ver até hoje, né, gente? Toda a feira de arte, seja aqui no Rio, ou seja, em São Paulo, está inundada de artistas modernistas representando corpos negros. Então, existe sim, mas o que a gente está falando é de um certo registro. E aí, tentando responder as duas perguntas ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que pensar do ponto de vista autoral, que é o ponto de vista da perspectiva do artista, que eu acho que toca, sim, numa vontade de se ver representado, toca, sim, numa vontade de apresentar esses corpos também a partir de autorias negras. Porque a tradição brasileira é de que a existência negra seja teorizada, apresentada e representada por pessoas brancas. Eu acho que a grande mudança que nós assistimos nos últimos anos, principalmente a partir do processo de cotas, é esse tensionamento entre uma tradição intelectual de sujeitos brancos que foram indispensáveis para que esse debate fosse feito, mas uma outra geração que tem tomado a frente desse debate e quer falar sobre essas questões a partir de si mesmo. E aí, só para voltar especificamente dos motivos, desde a perspectiva do consumidor, eu também acho que não tem uma resposta definitiva. Mas eu quero terminar isso sem te responder, mas com uma historinha. De um autor norte-americano branco. Tem um livro muito antigo, o Paulo deve conhecer, acho que é do final dos anos 80, do Tom Wolfe, chamado A Palavra Pintada. Nesse livro, numa afirmação que hoje soa completamente misógina, o Tom Wolfe fala sobre a relação entre os artistas norte-americanos das décadas de 40 e 50, principalmente os artistas que estavam ali associados à tradição do expressionismo norte-americano, do expressionismo abstrato norte-americano, e ele fala de um certo jogo. Ele usa uma imagem que hoje soa muito misógina, mas ele fala do que ele chama de dança Apache. Nessa dança, na descrição do Tom Wolfe, a mulher simula uma rejeição ao homem para instigar o desejo desse homem. Eu estou respondendo... E aí ele usa essa imagem para falar sobre essa relação entre os artistas norte-americanos que estão lidando com uma imagem de marginalidade, de fora da sociedade, e aí ele toca nessa sociedade branca consumidora que está, sim, querendo comprar as expiações das suas próprias culpas. Então, de um lado, o artista ficava aprisionado nessa imagem de fundo romântico, né? Desse artista que está lá em algum lugar distante, esse artista que não pensa em nenhuma das questões práticas da vida, que é a matriz romântica do pensamento artístico ocidental, e, do outro lado, um público consumidor que quer comprar esse tipo de postura, que, de alguma maneira, pensando na estrutura capitalista, aliviaria uma espécie de culpa burguesa a partir do consumo dessas existências que são colocadas numa perspectiva marginal. Então, já dizendo que eu cansei vocês com essa explanação toda, tudo isso é para chegar numa resposta. Como a Raquel afirmou, eu não sei se a gente pode falar de culpa branca, mas eu sei, o que eu posso afirmar, é que essa relação não é uma relação específica do mercado de arte com artistas negros. De alguma maneira, ela é uma relação própria dos sistemas de arte, dos mais históricos. Então é preciso que a gente entenda que, historicamente, essa relação está posta. E aí sim, ela não pode ser discutida apenas a partir da categoria de raça. Ela tem que ser discutida de uma maneira muito mais ampla, que aí entra em como que nós construímos nossos desejos e como que esses desejos se apresentam na nossa relação com o consumo de objetos artísticos. Desculpem a enorme digressão, mas eu tentei te responder, acho que não te respondi, mas era isso. Eu vou colocar, para concluir também a minha parte, afirmando que contradição é para todo mundo. Tá? Eu não ouvi nas falas, não ouço nas falas sobre corpos negros, ninguém mencionar Maria Lídia Maliani. Não, aqui não foi mencionado. Ninguém menciona
Maria Auxiliadora, que colocava cabelo nas suas pinturas. Né? Por que se esquece delas? Elas não se esquecem, Paulo. Não. Mas não mencionam. Não, a gente não... Eu acho que, assim, primeiro, mas a gente não esquece. Eu acho que a gente não entrou num recorte, a gente está falando... É claro que a gente citou nomes de artistas aqui, mas a gente não entrou num recorte específico sobre artistas. A gente está falando aqui muito mais de uma relação sistêmica do campo da arte. Agora, se nós formos entrar nessa discussão, bom, aí eu vou ter que não só ir na Maria Lídia Magliani, não só ir na Maria Auxiliadora, como ir nessa multidão de mulheres anteriores a elas, mulheres que produziram, inclusive no século XIX, em outros registros e que foram encapsuladas no século XX pela ideia absurda de popular e naif. O trabalho da Maria Auxiliadora, por exemplo, na minha opinião, é um dos principais tratados sobre o processo de modernização do Brasil e em São Paulo. A Maria Lídia Magliani é uma das primeiras mulheres negras, e aí tem uma questão que eu acho super importante na Magliani, é que, assim como eu e Ney, eu não danço chula, eu, inclusive, tenho problemas com aquele estado, mas, assim como eu e Ney, Maria Lídia Magliani é uma mulher negra no Rio Grande do Sul. E aí eu acho que entra numa complexidade da nossa própria discussão, que é as experiências negras brasileiras, elas não são uníssonas. Então, quando a gente pensa na produção da Maria Lídia Magliani, a gente tem que pensar nessa existência única de um corpo de uma mulher negra no ambiente acadêmico, onde ela foi apenas a terceira mulher negra a fazer essa formação, lá na ponta do Brasil, num estado que, como tu bem conhece, se projeta para o mundo como se fosse uma pequena Europa nos trópicos. Então, assim, jamais, não é possível fazer essa discussão em termos poéticos sem citar esses nomes. E eu iria mais longe. Eu iria na Maria Auxiliadora, mas eu também iria na Ieda Maria, que tem aparecido muito pouco e que está lá como uma das suas obras mais importantes agora, na exposição do Efeito de Cor aqui no Museu de Arte do Rio. Então, assim... Madalena dos Santos Reimbold. Seria uma outra conversa da gente citar só o nome... Paulo, seria uma outra conversa a gente trazer só o nome dos artistas, e acho que esse ponto é interessante, a questão mesmo do escavar, né? De reencontrar e reinserir essas pessoas dentro da história da arte brasileira, mostrando, nos anos 50 essa pessoa estava fazendo isso, mas a historiografia da arte brasileira ignorou essa produção riquíssima, nos anos 60, nos anos 40. Então, esse trabalho de inserir essas pessoas na história da arte brasileira é fundamental hoje, né? Então, seria só uma conversa para a gente falar desses e dessas artistas aí ao longo do século XIX e XX. Uma coisa que eu acho importante, eu sei que o Ney quer o microfone, mas eu tenho uma coisa que eu acho importante a gente dizer. É porque às vezes me incomoda um pouco nessas discussões o quanto essa ideia parece que remete a algo que está acontecendo agora. E muitas vezes existe uma expressão que é associada a essa presença negra que eu acho de péssimo tom, que é a ideia de uma onda negra na arte brasileira. A característica da onda é que ela passa e morre na praia. Essas existências dessa vez não querem morrer na praia. E é preciso que se entenda que nós não estamos falando de um movimento recente. Não há história da arte brasileira sem presença negra. O barroco brasileiro é constituído por mãos e mentes negras. E, infelizmente, no campo da história da arte, nós não seguimos a tradição histórica, por exemplo, de nomes como Manuel Araújo Porto Alegre, que no primeiro texto sobre uma tentativa de história da arte brasileira, escrito em Paris, cita o trabalho de mãos negras na constituição do que a gente tem de arte brasileira. Mas, ao contrário disso, nós chegamos ao século XX numa escrita que eu tenho chamado nas minhas pesquisas, também com outros colegas, e não sem pensar em Abdias do Nascimento, que a gente escreveu aqui uma história da arte branco-brasileira. E é muito fácil a gente perceber isso. São dados. Paulo citava aqui o exemplo do MAR, né, do Museu de Arte do Rio, que de fato desculpem o trocadilho infame, mas de fato é uma ilha nas coleções de museus brasileiros. Quando eu falo de história da arte branco-brasileira, é porque, se nós tivemos a maioria dos textos, pensamentos e discussões
protagonizados por pessoas brancas, a partir do trabalho de pessoas brancas, se nós temos coleções e acervos profundamente marcadas por uma existência branca, e se são essas pessoas brancas que moram nas paredes do Cubo Branco, ora, não é muito difícil da gente perceber que nós escrevemos até aqui uma história da arte que não é brasileira. E é preciso que a gente faça ainda uma outra provocação. Se a arte afro-brasileira ou a arte indígena brasileira são partes da arte brasileira, qual é o nome da outra? Essa que se permite não se nomear. Se a arte produzida por pessoas negras é a arte afro-brasileira, se a arte produzida por pessoas indígenas é a arte indígena brasileira, qual é o nome da arte produzida por pessoas brancas? Ou ela ainda vai parar incólume, como se não tivesse marcas e fosse reiteradamente apresentada como cânone? Então, acho que, desculpem a digressão, mas eu acho que é importante que a gente tenha a ideia de que existe uma longa história aqui. Nós não estamos falando de um momento específico. Nós estamos falando de um novo momento dentro de um longo arco histórico. Bom, a gente está tratando aqui da escrita da história da arte. Essencialmente, esse é o debate. E agora eu queria fazer uma pergunta a vocês na condição de um galerista branco. A gente vive um momento bastante complexo, como a Raquel apontou, em termos no âmbito político. A gente está num limite, no esgotamento de um programa fracassado, que felizmente vai ser derrotado, mas que trouxe uma onda violenta nas falas de uma branquitude, né, que se acha no direito de ser superior. E isso me parece que retarda um pouco um processo essencial das convivências, da sociabilidade, que é o quanto que a gente tem que ter entendimento e compreensão do nosso privilégio branco. Dentro do meu privilégio branco, dentro de uma galeria, no principal centro do mercado de arte na América Latina, o que é possível se fazer em termos de contribuição para uma escrita da história da arte produzida por pessoas pretas? Quais são os limites que eu posso avançar e não posso avançar? Eu digo isso porque na Galeria Aura nós temos aí em torno de 5, 6 artistas. Me chama muito a atenção dois deles, e eu cito o nome, a Marga Ledora e o Rômulo Conceição, que não são artistas ativistas. Não estão interessados em trazer para o debate da sua pesquisa poética um ativismo de uma presença negra na sua elaboração conceitual. Conversando com o Igor, né, e isso foi citado, foi mencionado por ele, é uma pessoa com quem eu aprendo muito mais que ele possa imaginar, ele justamente me aponta essa questão de uma tendência da produção de arte, da arte produzida por pessoas pretas, e que ele questiona, é isso que se quer como escrita da história da arte desse segmento da população? E eu me coloco essa questão, como eu posso contribuir dentro dos meus privilégios brancos para que essa produção seja pensada e seja divulgada e seja comercializada, porque estamos falando de comércio. Eu acho interessante assim você se colocar como uma pessoa branca. Eu acho que é importante deslocar assim, o foco. A gente estava citando mais cedo um intelectual negro muito esquecido chamado Guerreiro Ramos. Antes da gente discutir um monte de coisa, o Guerreiro Ramos está falando lá nos anos 40 e 50 que o racismo no Brasil era uma problemática do branco. Ele dizia isso na década de 50. Então, é interessante a gente pensar como é que pode se construir alianças, né? Alianças antirracistas. Eu acho que o primeiro ponto é nenhum aliado branco antirracista é protagonista da luta negra. Então, toda vez que vocês verem alguém aí dizendo que ela é aliado, e aparecendo mais que as pessoas negras, vocês desconfiem. Então, o primeiro passo nisso é incentivar da forma como você pode incentivar. Dentro de uma galeria, como é que você poderia incentivar isso? Eu acho que
uma coisa que a gente sente quando abre editais, a possibilidade de bolsas, né? Processos de formações de alguns artistas. Inclusive, você mencionou muito bem, você tem 2 artistas que não se interessam, não têm esse desejo. E é ótimo ouvir isso. Eles são pessoas negras, estão conscientes do que são, mas não se sentem obrigados, nem devem ser obrigados a trabalhar ou refletir sobre isso. Eles querem pensar outra sobre o belo, sobre explorar cor, e é fantástico isso, né? Não ter essa obrigatoriedade, esse fardo que pode se constituir, né? Ser racializado, ser tratado. Como é que você se sente sendo um problema, né? Então, essa dimensão toda. Então, eu acho que é importante pensar em programas, no caso de artistas, residências artísticas é um elemento que funciona. Mostras, exposições que podem evidenciar. A gente falou muito aqui no campo da crítica de arte, da história da arte. Falta também possibilidades de incentivos de pesquisa, publicação disso, seminários, né? O Igor, assim, a gente tomou assim, imagina, o Igor precisa escrever o livro dele de história da arte brasileira, e uma série de outros pesquisadores e pesquisadores. A gente tem hoje uma produção bastante interessante, mas que a gente circula fora, pouco fora dos espaços acadêmicos. Então, a gente está aqui no sábado à noite, as pessoas escutando a gente, é um feito, assim, é uma coisa muito, muito importante. É isso. Então, a gente espaços como esse que possam sair do espaço da universidade ou o espaço assim mais ativista, militante, que possa ganhar um debate na esfera pública, né? Então, acho que isso é muito primoroso, estimular esse tipo de conversa. Eu sei que, às vezes, esse debate, para algumas pessoas brancas, é incômodo, e a gente não está aqui, eu nem o Igor tem interesse nenhum na culpa branca, e a gente quer aliados antirracistas, alguém que se sente culpado. E aí a pessoa que é culpada não é ação, né? A gente quer engajamento, ação e proposição. Então, também sair dessa chave da culpa branca, né? Tomada da consciência e uma ação propositiva, porque culpa também te mobiliza e não move. Então, acho que esses movimentos são interessantes e importantes. E aqui é uma dessas possibilidades que a gente está tendo disso. Eu acho que o Igor já trouxe uma lista de outras ações concretas, não foi, Igor? Eu acho, por exemplo, tem uma questão, Ney, que eu não queria perder a oportunidade de falar, exatamente por a gente estar aqui, suponho eu, sendo ouvido por alguns galeristas. Tem coisas, sinceramente, que são gaps de mercado de arte brasileiro e que são incompreensíveis. Eu estava vendo aqui, acho que saiu, estava a Ana Letícia Fialho sentada aqui. E aí tem gaps dessa presença. Por exemplo, a minha última pesquisa é sobre uma inacreditável ausência de artistas negros brasileiros no debate internacional, mesmo no circuito institucional e expositivo e curatorial e crítico do debate sobre arte afrodiaspórica. Como que se explica que o principal destino da diáspora não tenha presença em exposições e programas internacionais que tratam da diáspora? Aí tem um lugar. E não é um lugar assim feito de ingenuidade e bondade. É que isso é uma fenda de mercado. Tem um mercado inteiro aberto no internacional para a produção de artistas negros. E, principalmente, ainda, artistas negros que sejam apresentados em contextos internacionais para além da chave da religiosidade, que é continuamente reforçada quando um artista negro brasileiro é apresentado no exterior, nas raras vezes. Isso é um trabalho para as galerias fazerem. Quantos artistas negros estão indo para as sedes das galerias fora do Brasil? Eu sei, do caso agora da Mendes Wood, com a exposição da Sônia, com a exposição da Rosana em Bruxelas. Mas Bruxelas, capital da Bélgica. Da Bélgica, do grande império colonial, assassino, genocida. E lá tem público para isso. Exato, Paulo. E lá tem público consumidor, diz o Paulo aqui, para essa produção. Então, assim, não é por bondade, entende? Não é porque... Isso eu acho que é uma coisa importante. Ninguém quer que o aliado seja, de novo, um príncipe branco salvador. Ninguém aguenta mais o branco salvador. O que nós estamos falando aqui é de negociação. Nós temos o que negociar. E vocês têm interesse nesse negócio. Então, como é que a gente vai aproximar as nossas necessidades e interesses
para oferecer para você, galerista branco, aquilo que você também procura. Entende? Então, eu acho que é importante que as coisas sejam colocadas nesse termo, porque senão a gente também cai nesse lugar que o Brasil adora, que é da figura branca salvadora, que ninguém aguenta nem precisa mais. Culpa judaico-cristã. Exato. Famoso complexo de Princesa Isabel. Bom, gente, com essa vamos encerrar, porque a gente já super avançou o nosso tempo. Quero agradecer muito a presença do Paulo, do Igor, da Raquel. Especialmente eu gostaria de agradecer muito ao Leo Pedrosa, a Margarete Teles, ao Eduardo Biancheri, que possibilitaram que essa mesa fosse possível, né? Representando aí a MT Projetos, a Aura Galeria. E eu me sinto muito, muito honrado, é um privilégio estar aqui no meio dessas pessoas incríveis e essa fala que foi absolutamente fundamental para a nossa compreensão, para construir uma compreensão sobre essa questão, né, dos artistas, ou melhor, da população negra no sistema da arte, né? Porque não se trata só de artistas. São os professores, curadores, críticos, galeristas, enfim. Esse sistema é construído por muitos agentes. Quero agradecer muito, mais uma vez, a todo mundo, em especial aí a Arte Rio pelo aceite. Muito obrigado a todas vocês.